O arquipélago das Comores, formalmente coñecido como Unión das Comores, sitúase como un conxunto disperso de terras volcánicas nas aguas quentes do canal de Mozambique, a medio camiño entre a costa leste de África e a illa de Madagascar, no norte, composto por 4 illas principais, Grande Comore ou Ngazidja, Moheli ou Muali, Anjuan ou Nzwani e Mayotte, embora esta última permaneza sob a administración francesa. Este país é en grande parte unha nación esquecida pela grande narrativa global, coñecida principalmente pela súa instabilidade política, pelas súas espectaculares paisaxes volcánicas e, sobre todo, por unha estrutura social única que desafía as normas patriarcais do mundo, un sistema social onde as mulleres mandan e os homens obedecen. Curta, inscrevas e partilla. Vamos começar. A vida nas Comores é uma tapezaría tecida con influencias africanas, árabes e malgaches. O país, que conquistou a independencia da França en 1975, vivenciou máis de 20 golpes de Estado e tentativas de golpe desde entón, o que lhe rendeu o apelido de Ilha dos Golpes. Essa instabilidade crónica mantén a nação em uma espiral de subdesenvolvimento, com uma economia fortemente dependente da agricultura de subsistência, da pesca e das remessas de sua vasta diáspora. Estima-se que quase um terço da população viva no exterior, principalmente na França. O descaso do mundo com as Comores contrasta fortemente com sua imensa riqueza cultural e ecológica. É uma nação predominantemente de língua suahili, com uma população de cerca de 900.000 habitantes, em sua grande maioria muçulmanos sunitas, mais de 98%. Sua religião, no entanto, se misturou com tradições animistas locais e uma estrutura social pré-islâmica, que é fundamental para seu matriarcado não oficial. O poder das mulheres, um matriarcado por herança. A característica mais marcante da vida nas Comores e a razão de sua reputação misteriosa é o seu sistema matrilineal e matrilocal. Ao contrário da maioria das culturas, onde a propriedade é herdada de pai para filho, patrilineal, e o casal se muda para a casa do marido, patrilocal, nas Comores essa estrutura de vida é invertida. 1. A herança da terra. O pilar central do poder feminino é a propriedade da terra e do lar. O direito de herança é transmitido de mãe para filha, matrilinear. Isso significa que a terra arável, a casa da família e, por extensão, a verdadeira riqueza da família são inalienáveis da linhagem materna. Isso confere às mulheres uma segurança econômica fundamental que não existe em sociedades patriarcais. Os homens podem casar e possuir propriedades fora da linha principal, mas o coração da família é a propriedade da mulher. 2. Matrilocalidade. Quando um casal se casa, o homem deve se mudar para a casa da esposa ou, mais comumente, para uma casa construída por sua família em suas terras. Essa matrilocalidade inverte a dinâmica de poder. O homem é, em essência, um hóspede residente na propriedade da esposa. Se o casal se separa, é o homem quem deve deixar a casa e retornar à sua linhagem materna, enquanto a mulher e os filhos permanecem na propriedade. Essa realidade legal e social concede à mulher autoridade de fato sobre a vida doméstica e reprodutiva. 3. Controle da riqueza familiar. Tradicionalmente, as mulheres são as guardiãs do celeiro e responsáveis pela distribuição dos produtos agrícolas e alimentos dentro da casa. Essa posição lhes confere um poder considerável sobre a nutrição diária e o bem-estar de todos os membros da família. Esse sistema matriarcal não significa que as mulheres ocupem os principais cargos de poder político formal. A presidência, as forças armadas e a maioria dos ministérios continuam sendo dominados por homens, mas sim que elas exercem um poder econômico e social doméstico esmagador. Na prática, os homens obedecem às decisões das mulheres em assuntos do cotidiano porque seu status e acesso a bens e alimentos dependem de suas esposas. O grande casamento. A busca pelo status masculino. A vida de um homem comoriano é fortemente definida por sua ambição de participar do Andru, ou grande casamento. Este evento é a pedra angular da estrutura social e a única maneira de um homem adquirir verdadeiro status social e autoridade fora do controle de sua esposa. 1. O gasto colossal. O grande casamento é uma cerimônia de casamento que dura vários dias, frequentemente uma semana, e é astronomicamente cara. O homem deve financiar a celebração para seu clã. A esposa deve financiá-la para o dela, e a ostentação de riqueza, na forma de comida, presentes, roupas e a construção de uma casa para o casal, é uma obrigação social que pode levar à ruína financeira. Um homem que completa com sucesso o grande casamento pode gastar uma quantia equivalente a 10 ou 15 anos de sua renda. 2. O status de mualimu. Uma vez que um homem completa o grande casamento, ele recebe o título de mualimu, ou ancião, e o direito de usar um turbante especial e portar um bastão, símbolos de sua nova autoridade. Mais importante ainda, ele adquire o direito de falar no Mraja, o conselho de anciãos e notáveis da aldeia, onde importantes decisões políticas e comunitárias são tomadas. Sem o grande casamento, um homem é um jovem sem voz, independentemente de sua idade ou riqueza. 3. O fardo do homem. O grande casamento, portanto, inverte a submissão social.
Enquanto a mulher ganha poder e segurança por meio da herança, um direito passivo, o homem deve conquistar sua autoridade social por meio de imenso esforço financeiro e social, uma conquista ativa. Essa busca define a vida profissional do homem, muitas vezes obrigando-o a buscar fortuna no exterior, a diáspora, para enviar as remessas necessárias para financiar esse evento crucial. A pressão é imensa e é o motor econômico por trás da instabilidade e da imigração do país. Curta, inscreva-se e compartilhe. A vida na Ilha dos Perfumes, ecologia e economia. Comores é conhecida como a Ilha dos Perfumes devido ao seu clima tropical fértil e à sua dependência da exportação de óleos essenciais e especiarias. Ylang-ylang e baunilha. Comores é o segundo maior produtor mundial de ylang-ylang, uma flor cujo óleo é um componente essencial na perfumaria fina, como o Chanel No. 5. Também é um produtor significativo de baunilha e cravo da Índia. A economia, no entanto, é frágil. Os preços desses produtos estão sujeitos às oscilações dos mercados internacionais, deixando os agricultores vulneráveis. Monte Cartala. A ilha de Grande Comore é dominada pelo Monte Cartala, um dos maiores vulcões ativos do mundo. Suas encostas férteis são a base da agricultura, mas sua atividade periódica, a última grande erupção ocorreu em 2007, representa uma ameaça constante e um fator de instabilidade geológica que reflete a instabilidade política. Negligência ecológica. Apesar de sua rica biodiversidade, incluindo espécies endêmicas de lêmures, raposas voadoras e aves raras, a falta de investimento e a instabilidade política têm dificultado os esforços de conservação. O desmatamento para a agricultura de subsistência e lenha continua sendo um problema grave, ameaçando o frágil ecossistema. Religião e tradição. Um Islã adaptado. A vida cotidiana em Comores é profundamente marcada pela fé muçulmana sunita, mas essa fé foi adaptada por fortes tradições africanas e pelo sistema matrilocal. Costumes adaptados. Ao contrário do islamismo rigoroso de alguns países árabes, o islamismo comoriano é geralmente mais tolerante e sinodal. As mulheres participam ativamente da vida comunitária, embora a segregação de gênero nas mesquitas seja comum. O sistema matrilocal sobrevive e prospera apesar das disposições da lei islâmica clássica, Sharia, que frequentemente favorecem a herança patrilinear. O direito consuetudinário comoriano conseguiu coexistir com a lei islâmica na prática diária. A importância da linhagem materna. Mesmo na forma como os comorianos entendem o parentesco, a linhagem materna é crucial. O sobrenome é herdado do pai, mas a identidade e a filiação ao clã são definidas pela mãe. A lealdade à tribo materna proporciona proteção e apoio social. Educação, diáspora e a busca por estabilidade. A instabilidade política e o isolamento das Comores tiveram um impacto direto no desenvolvimento humano, tornando a diáspora um componente vital da vida nacional. Fuga de cérebros. Estima-se que cerca de 300.000 comorianos vivam no exterior, principalmente na França, especialmente em Marsella. Esse êxodo em massa, impulsionado pela busca de oportunidades e pelo desejo de ganhar dinheiro para financiar o grande casamento, gerou uma grave fuga de cérebros. O país está perdendo seus profissionais mais ambiciosos e jovens, o que prejudica o desenvolvimento de serviços essenciais como saúde e educação. Remessas. Apesar da fuga de cérebros, as remessas da diáspora são a segunda ou terceira maior fonte de contribuição para o produto interno bruto das Comores, depois da ajuda externa e do turismo. O dinheiro enviado para casa é o que sustenta muitas famílias, permitindo-lhes pagar pela educação, construir casas e financiar cerimônias tradicionais. Essa dependência, no entanto, vincula o destino econômico do país às economias ocidentais. O desafio de Mayotte. A ilha de Mayotte, geograficamente parte do arquipélago, votou por permanecer território francês e é agora um departamento ultramarino da França. Essa situação é uma fonte constante de tensão diplomática e um trágico problema humanitário. A proximidade de Mayotte, com sua relativa riqueza e estabilidade, graças aos subsídios da União Europeia, atrai comorianos das 3 ilhas independentes que tentam atravessar ilegalmente o perigoso estreito de 70 km em embarcações precárias, em busca de uma vida melhor. Milhares de mortes no mar servem como um triste lembrete da desigualdade e do descaso, a vida na escuridão política. Viver nas Comores é navegar constantemente pela escuridão política. A União das Comores possui um sistema de presidência rotativa, concebido para apaziguar as rivalidades entre as ilhas, o que frequentemente resulta em um governo fraco e instável. 1. Golpes de Estado e instabilidade. O país tem visto mercenários estrangeiros, líderes insulares e forças militares locais tomarem o poder pela força repetidamente. Essa instabilidade paralisou o investimento estrangeiro, perpetuou a pobreza e minou o desenvolvimento de instituições democráticas sólidas. O cotidiano das pessoas é, portanto, marcado por uma resignação fatalista à mudança política violenta. 2. Sociedade civil e resiliência. Apesar da turbulência no topo da hierarquia, a vida comunitária em nível de aldeia demonstra uma resiliência e estabilidade notáveis.
O verdadeiro poder reside nas estruturas sociais tradicionais, como o Maraja, Consello de Anciãos, e o poder das mulleres no lar. É esa forte gobernanza social informal que permite que a nación funcione, mesmo quando o governo central entra en colapso. En suma, a vida nas Illas Comores é un experimento social único, onde a tradición inverteu a dinámica de género de maneiras fascinantes. É un país esquecido no mapa global, mas que posúe unha complexidade cultural impresionante. A chave para a súa existencia reside no poder inalienável das mulleres, donas da terra e do lar, e na ambición dos homens de conquistar un lugar na esfera pública a través do custoso e definidor Grande Casamento. O enigma das Comores reside no paradoxo de unha sociedade matriarcal na esfera privada e profundamente instável na pública, demostrando que a seguranza económica das mulleres e a resiliencia da comunidade son os verdadeiros pilares que sustentan esta nación de perfumes e vulcões, mesmo en meio á turbulencia política. A vida ali é un testemunho de como as antigas leis de heranza poden ser máis poderosas do que as leis dos gobernos modernos, garantindo que, no corazón da África, as mulleres permanezan as verdadeiras donas da terra. Curta, inscrébase e compartille. Até a próxima!